por outro e-mail, será que tem que ser o @escola? Tem que ser. Então eu vou sair e vou entrar de novo. Isso. Beleza. Pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aí à nossa reunião de número 3, né? E o tempo já vai passando. E nós vamos trabalhar hoje, né, as ações de engajamento do estudante para o SAEB. Então, essa é a nossa reunião aí de número 3. Esse é o tema que estaremos trabalhando hoje, tá? Especificamente. Então, vou dando os avisos gerais, né? Antes do início aí da nossa temática, né? Do trabalho da nossa temática. Vai ser um trabalho bem tranquilo, né? Bem bacana. Hoje vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, aqui, né, vou lembrar, né, lembrando vocês, né, que é importante, né, a gente sabe que às vezes não é possível, mas é importante que vocês participem, né, sempre de computador, né, de preferência, até por conta das atividades, né, que a gente desenvolve. Então, deem preferência, né, às vezes não é possível, mas deem preferência pelo computador, por conta da leitura de documentos, né, as atividades que a gente desenvolve, às vezes precisa do computador. Então, sempre deem essa preferência, né, pelo computador. Às vezes não é possível, tá? A gente entende, mas vocês já viram na semana passada como que fica, né? Questão de documentos aí, então deem essa preferência pelo computador. Sempre acessem, né, a reunião com a @escola de vocês, né, para computar presença, né, no Power BI, na hora de gerar o relatório, né, porque fica registrado, né, com o @escola de vocês, né, a presença também na reunião. Então, sempre verifiquem se vocês estão com a @escola de vocês e lembrem, né, daquelas questões que eu trabalhei com vocês na R1, a questão da câmera aberta, né, e vocês estarem ali, o período, né, da reunião, com a câmera aberta para ele computar a frequência, para que vocês não sejam prejudicados aí com relação à frequência. E lógico, né, sempre que houver alguma questão, né, com relação a equipamento, com relação à internet, onde vocês, de repente, não tenham essa facilidade, né, que esteja com algum problema, que vocês não consigam, sempre justifiquem aqui no chat, e daí fica registrado, né, a justificativa de vocês, para vocês não serem prejudicados. Então, lembrem, gente, lá da R1, que eu li para vocês na íntegra o manual, e qualquer dúvida, vocês consultem lá, que está disponível lá na biblioteca, lá no Classroom de vocês. Hoje estamos aqui na R3, né, trabalhando as ações de engajamento do estudante para o SAEB. Então, essa é a nossa temática de hoje, tá? R3. Então, aqui para vocês já darem uma olhadinha no layout, né? Então, o tempo vai passando, daqui a pouco a gente está na metade, né, da nossa jornada, passa muito rápido. Então, estamos engatinhando aí na R3, mas daqui a pouquinho a gente já está indo para a metade. Então, para a gente se organizar aí com relação às atividades, com relação aos prazos. Os objetivos, gente, da reunião, né, de hoje é compreender como ações de engajamento elas vão apoiar emocionalmente os estudantes e influenciam, né, como que essas ações elas influenciam sua relação com o desempenho no SAEB. E vamos refletir, né, sobre as dimensões do engajamento por meio da mobilização de elementos como o acolhimento, a questão, né, do pertencimento desse estudante ao meio, a conexão com os saberes, né, através de exemplos práticos de sala de aula, e vamos também vivenciar possibilidades que favoreçam o engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem
e na participação ativa dessas avaliações externas. Na nossa agenda de hoje, né, apresentando aqui para vocês, teremos o momento do acolhimento, 5 minutinhos, fundamentando a prática e a nossa experiência, 10 minutinhos, o momento da prática, 15 minutinhos, teremos o momento do em ação e compartilhamento, 25 minutinhos, é um momento aqui um pouquinho diferente, tá? Que vocês vão perceber. Vai ser um jogo que vocês vão jogar em grupos, tá? É bem bacana, é uma ação e compartilhamento um pouco diferente do trabalho em grupo que vocês estão acostumados em fazer e compartilhar documento. Busca aqui a interatividade entre vocês, então é bem bacana. Aqui nós vamos preencher hoje aquele autodiagnóstico, né, dos saberes digitais docentes que eu falei para vocês. 20 minutinhos, tá? Mais para o final da reunião. E depois o preenchimento do Google Forms, né? E a síntese da reunião, 5 minutinhos, mais para o final da reunião. E agora, gente, nós vamos assistir, eu vou passar para vocês o trecho, tá, de um vídeo que é a Sociedade dos Poetas Mortos, tá, de 1989, para a gente refletir um pouquinho sobre a questão, né, da motivação e o senso de pertencimento nosso, né, com relação à relação professor-aluno, tá? Pitts, abra o seu inário na página 542. Leia a primeira estrofe do poema. Para as virgens aproveitarem seu tempo? É, esse mesmo. Muito apropriado, não? Colha logo seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. Obrigado, Sr. Pitts. Colha logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é? Carpe diem. Aproveite o dia. Muito bem, senhor Mix. Outro nome raro. Aproveite o dia. Colha logo os seus botões de rosa. Por que ele usou esses versos? Porque ele estava com pressa. Não? Ding! Obrigado por ter participado. Porque somos alimentos para os vermes. Porque acreditem, cada um de nós desta sala algum dia vai parar de respirar, ficar frio e morrer. Eu gostaria que chegassem aqui e examinassem alguns rostos do passado. Vocês já passaram por eles muitas vezes. Acho que nunca chegaram a olhar. Eles não são diferentes de vocês. Mesmo cabelo, cheios de hormônios iguais a vocês. Invencíveis, como se julgam. O mundo é deles. Eles acham que estão destinados a grandes coisas, como muitos de vocês. Seus olhos estão cheios de esperança, como os de vocês. Será que esperaram até tarde demais para fazer de suas vidas 1/10 do que eram capazes? Porque, cavalheiros, agora esses rapazes são fertilizantes. Mas se escutarem bem, ouvirão o legado deles para vocês. Aproximem-se. Escutem. Estão ouvindo? Carpe. Ouviram? Carpe. Carpe diem. Aproveitem o dia, rapazes. Tornem suas vidas extraordinárias.
Então, aqui foi um trechinho, né, do filme. Acredito que, né, alguns, né, de vocês, ou todos, de repente, não sei, já devem ter visto esse filme. Se não viram, né, viram um trechinho aqui, né, um pedacinho, né, só para ter uma ideia. E aqui, né, nós vamos, né, compartilhar, né, se vocês têm aqui alguma lembrança de alguma aula, de algum professor ou de alguma situação vivida na escola, né, quando vocês frequentaram, que tenha despertado em vocês uma motivação ou um senso de pertencimento. Quem que gostaria de falar, de comentar? Se vocês têm alguma lembrança de alguma aula, de algum professor, de alguma situação que vocês vivenciaram que tenha despertado em vocês a motivação e o senso de pertencimento. Quem que gostaria de falar aí, compartilhar conosco? Você passou por alguma dessa situação? Professora, bom dia. Oi, bom dia. Oi, Juliana. Pode Oi, falar. gente, bom dia. Bom dia. Então, assim, para mim não foi só uma aula. Eu fiz lá em 1999, me formei em magistério, né? Foi a última turma que tinha na época de profissionalizante, depois foi tirado. E assim, como era a última turma, não sei se era por isso, mas enfim, a minha escola era numa cidade pequena, em Capitão Leone das Marques, e por ser a última turma, assim, então eu vi assim, um carinho diferente das professoras, principalmente aquelas professoras que, teoricamente, elas não iriam ficar sem aula, mas iria reduzir um pouco, porque elas tinham sociologia, filosofia, algo que no ensino médio não tinha. Então, assim, a gente viu o carinho que elas tratavam a gente. Então, assim, elas faziam de tudo, principalmente ali nos últimos anos, né, que foi 4 anos, mas daí, no último ali, nos 2 últimos, a gente tinha a parte de estágio. Meu Deus, como aquelas professoras se desdobravam em ajudar a gente era da época do mimeógrafo, então a gente tinha que datilografar tudo, era muito difícil um xerox, né, o computador mesmo, internet nem tinha naquela época. A internet chegou em 2000 lá na minha cidade. Em 1999 não tinha ainda. Então, assim, você percebia assim, o carinho delas para com a gente. E aí até nos estágios, professores que a gente acompanhava em sala de aula, era muito amor dedicado, assim, elas se comprometiam junto com a gente, elas passavam tudo que elas sabiam. Eu lembro de ter ido na casa de uma professora minha, um grupinho, nosso grupinho, né? A gente fazia os planos de aula em conjunto, ela fez um café para nós, sabe assim? Então, isso motivava a gente a querer ser professora, entendeu? A gente via esse carinho delas pela gente. Então, para mim foi muito marcante nesse período que eu me formei em magistério. Legal, Juliana. Obrigada pela sua contribuição. E o nosso objetivo, né, com esses compartilhamentos, né, é observar a questão aqui de 3 dimensões principais de engajamento estudantil, que é o engajamento comportamental, o emocional afetivo, que é, né, justamente esse que nos envolve, né, e o engajamento cognitivo. Quando a gente fala do engajamento comportamental, se refere à participação ativa, né, do estudante em sala de aula com as atividades propostas, né? Inclui a frequência, né, de você estar participando das aulas, a pontualidade, né, de você querer estar ali pertencente, né, não querer faltar, concluir as tarefas, os projetos que são propostos, o envolvimento com essas atividades extracurriculares,
Quando a gente fala do engajamento emocional, afetivo, que diz respeito a essas reações, né, os sentimentos dos alunos em relação à escola, aos professores, aos colegas, envolve, né, em sentir-se seguro, esse senso de pertencimento, em ter emoções positivas, né, em relação à aprendizagem. E o engajamento cognitivo, que se relaciona com o investimento mental do estudante com a aprendizagem. Isso envolve o recurso ali de uso de estratégias, né, de estudo eficazes, a busca por desafios acadêmicos, a autorregulação do aprendizado, curiosidade e o pensamento crítico também. Oi, Sandra, pode falar. Oi, bom dia a todas. Bom dia. Então, eu sou professora de português na parte da tarde, né, com os 8º anos. E eu trabalhei com eles o livro de Edgar Allan Poe, que é O Gato Preto. E todo esse engajamento eu fiz com a sala inteira. A gente montou um tribunal, sabe? Teve uma aluna que comprou até uma roupa preta para ela ser a juíza. Nossa, foi muito bacana o engajamento deles. Um era o réu, a outra juíza, aí tinha um outro juiz, teve o advogado de defesa, teve a defesa, que houve um assassinato no livro, né? É um livro, assim, que é mais dramático, terrorista, esse do Edgar Allan Poe. Gostei muito de trabalhar essa dinâmica com eles, uma aula, assim, muito diferente do que a gente vê no dia a dia, sabe? Foi bem produtivo. Aí a pedagoga, que à tarde eu tenho uma pedagoga, né? Foi na nossa sala, deu parabéns para as crianças e, logicamente, para a professora também, né? Então foi bem gratificante. Legal, Sandra, bacana a sua atividade. Oi, Roberta, pode falar. Estava aqui pensando em relação ao pertencimento, como é difícil a gente conseguir essa questão do engajamento, do pertencimento do aluno que tem mais dificuldade. Parece que a gente está falando grego, japonês, e como eles vão se diminuindo, como eles vão se afastando. Então, a gente está, né? Acredito que todas nós, na questão das Olimpíadas, ali do conhecimento, né? Então, o cuidado que a gente teve em montar as equipes. Como mesmo assim, gente, os alunos com dificuldade, como eles não conseguem, é mais forte que eles já têm aquele sentimento tão grande, né, de não pertencimento àquela série, àquele espaço, e daí a gente vê que estão ali porque precisam estar, porque não porque realmente acreditam, não porque acreditam no potencial que eles têm de aprendizagem. Então, essa questão do aluno que tem bastante dificuldade é de cortar o coração, né? Porque não se sentem pertencentes mesmo àquele lugar. E por mais que a gente faça a atividade, né, a melhor atividade, que a gente tenha a maior boa vontade de fazer esse trabalho, nossa, é bem difícil. Obrigada, Roberta, pela sua colocação. É um grande desafio, né? Então, são estratégias que a gente vai utilizando, né, para encaminhar, e é um trabalho formiguinha, né, que a gente vai fazendo, a gente observa, né, as dificuldades, né, e a gente, né, nos pergunta, afinal, o que é o engajamento e como mobilizá-los? E a gente sabe que vai mobilizar, em parte, alguns estudantes, outros, de repente, a gente sabe que vai ter uma maior dificuldade com relação, né, a isso, que de repente não vai naquele primeiro momento, mas é um trabalho que a gente vai construindo ao longo do tempo e não é fácil, né? Então, a gente tem esse grande desafio, é um desafio para todos nós, né, para o pedagógico, para os professores, e a gente tem que trabalhar em conjunto, né, para a gente conseguir atingir esses objetivos, senão a gente fica, né, frustrado aí com os nossos fechamentos aí, com os nossos objetivos, mas não é fácil, é um trabalho que a gente tem que se desdobrar muito para conseguir atingir, e é muito difícil mesmo atingir a todos assim, ao mesmo tempo, né,
esse trabalho just in time na educação, ele não acontece, né, com os estudantes, cada um tem o seu tempo também de aprendizagem, né. E aqui, gente, quando falamos, né, das 3 dimensões, né, do engajamento escolar, que é justamente o comportamental, o cognitivo e o emocional. Quem que pode fazer a leitura desse slide para nós? Oi, Crisley, pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Eu estou com o celular e com o computador. O computador não tem câmera, daí eu estou adaptando aqui com o celular. Tudo bem. As 3 dimensões de engajamento escolar. Refere-se à participação ativa do aluno em sala de aula e nas atividades propostas. Envolve os sentimentos, né, a parte ali emocional, sentimentos e emoções dos alunos em relação ao ambiente de aprendizado e ao próprio processo de ensino-aprendizagem, e as questões cognitivas. Relaciona-se como um investimento mental do aluno na aprendizagem. Isso inclui o uso de estratégias de estudo eficazes, a buscar por desafios acadêmicos, a autorregulação do aprendizado, a curiosidade e o pensamento crítico. Tem muito a ver, assim, com a minha prática, né? Eu trabalho numa escola na modalidade especial, professor, não sei se eu posso estar fazendo algum comentário agora nesse momento, mas essas 3 áreas, assim, é fundamental para nós, os nossos alunos, né? Porque a maioria deles vem ali, né, com o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Eles vêm do ensino regular realmente fragilizados, né? Onde eles não se sentiram pertencentes naquele ambiente, e quando eles chegam aqui para nós, essa dificuldade da autorregulação é muito difícil, até ele entender que aqui nós temos uma proposta, que a gente pensa muito, né, na particularidade do estudante, que a gente respeita muito o tempo, né, a temporalidade, né, que a partir do momento que a gente consegue organizar, depois que a gente vai para as questões acadêmicas, então, assim, isso é a nossa prática diária aqui na nossa escola, né, então, se essas 3 áreas não estiverem mais ou menos assim estáveis, eu não consigo progredir, né, eu não consigo avançar com o meu aluno. Então, eu não quero que não consigo fazer com que o meu aluno se alfabetize se ele está com um comportamento disruptivo. Isso é muito difícil, não tem como eu avançar, né? As questões afetivas, as questões emocionais, o comportamental. Então, está muito interligado nessas questões, assim. E a nossa prática é muito vivenciada essas situações. Legal, Crisley. Obrigada aí pela sua colocação, né? As suas observações também, né? Que foram bem interessantes. E a gente tem, né? O que é, né? Esse engajamento. Esse engajamento, na verdade, ele é uma ligação estabelecida, né? Entre o indivíduo e a atividade que está sendo realizada. E quando a gente fala, né, com a fundamentação teórica de Silveira e Just, em seu artigo O Engajamento Escolar, ele fala também dessa questão da adaptação das evidências de validade e escala, né, que o engajamento escolar pode ser compreendido como o nível de envolvimento do aluno nas atividades acadêmicas, com essa adaptação de acordo com a especificidade, né, em que o estudante se encontra com, né, se ele tem alguma questão de atendimento, né, específico, um atendimento especializado também, onde nós temos essas 3 dimensões, né, que estão interligadas, né, como foi comentado. E de acordo também com algumas colocações de Rive, né, o aluno, ele se mostra, né, comprometido com a sua realização das atividades e participa de forma ativa do processo quando ele se sente engajado. Então, o engajamento, ele está relacionado a um intenso envolvimento que exige o quê? Um compromisso. E esse engajamento, ele é o quê? Ele é multidimensional. Os estudantes, eles estão presentes realizando seus trabalhos e eles estão conectados com o processo de ensino-aprendizado, compreendendo, sendo curiosos com o seu conhecimento
investindo em seus projetos, né? E o engajamento, ele proporciona também mais esforço, envolvimento, dedicação, né? E tem também uma face, né, com relação às dificuldades que eles vão enfrentar. E nós temos um conceito, né, multifacetado, né, que envolve a participação ativa, o interesse, o esforço que os alunos se dedicam à sua jornada educacional. Então, ele vai além de uma simples presença, né, que ele tem na sala de aula, que se manifesta nessas dimensões que foram colocadas, que é a dimensão comportamental, né, que vai se referir, né, no comportamento dos alunos em sala de aula, essa participação nas atividades, o cumprimento também das regras, né, as normas, a sua postura em relação ao ambiente escolar, a frequência às aulas, a questão da pontualidade, a conclusão de projetos. Aí entra a questão da dimensão emocional, que envolve os sentimentos, as emoções dos alunos em relação à escola como um todo, não só naquela aula específica ou professor específico, né, ou a atividade específica, mas a escola como um todo, ao ambiente de aprendizado, né, ao próprio processo de ensino, aos professores, aos colegas, ao fato também dele se sentir seguro, acolhido, aquele senso de pertencimento, de ter emoções positivas em relação ao processo ensino-aprendizado. E aí entra a questão cognitiva, né, que se refere ao processo de aprendizagem propriamente dito, onde os alunos absorvem e aplicam esse conhecimento. Relaciona-se ao investimento mental do aluno na aprendizagem. Inclui o que? As estratégias de estudo eficazes, a busca por esses desafios acadêmicos, né, a autorregulação do aprendizado, a curiosidade, os pensamentos críticos, né, e as dimensões e as ações possíveis, né, a serem realizadas nas escolas, entra a questão do comportamento, né, da dimensão comportamental, que é o acolhimento, né, a questão do acolhimento, a dimensão emocional, que é a questão do pertencimento, e a dimensão cognitiva, que é a conexão com os saberes. E os principais elementos que vão contribuir para esse engajamento são fatores, por exemplo, que envolvem o próprio aluno, que é a motivação e a autoeficiência, onde os alunos se sentem capazes de aprender o que possuem, uma motivação também intrínseca, pelo prazer de aprender, que tende a ser mais engajados. Os interesses e metas que eles possuem, quando o conteúdo se alinha com os interesses que eles possuem, onde eles conseguem, por exemplo, observar a relevância do que está sendo aprendido para os objetivos futuros. Esse engajamento, ele aumenta. A questão da autonomia dos estudantes, ter um certo grau de escolha e controle sobre o seu próprio aprendizado, como a possibilidade de escolher os seus projetos, os seus próprios métodos de estudo, favorece também o engajamento, né? A habilidade de autorregulação, onde os alunos eles conseguem gerenciar o seu tempo e organizar-se, monitorar o próprio processo, né, em que eles estão inseridos. Entra também a questão dos fatores do ambiente escolar, institucional, onde entra a qualidade de instrução e métodos de ensino, né? O que os professores utilizam de metodologias de ensino variadas, que promovam uma aprendizagem mais ativa, né? Que contribuam significativamente para o engajamento. A questão da relação professor-aluno, né? Um relacionamento positivo de respeito, confiança, né? Entre professores, alunos, criando um ambiente seguro, né? Para essa participação. A questão da relevância e a autenticidade do próprio currículo, né, com os materiais e temas de estudo que são significativos e relevantes para o mundo real, que estão conectados ali
para o interesse dos estudantes, aumentando a questão do engajamento, do interesse, a questão do feedback construtivo, né? Receber um feedback regular, claro e específico sobre o desempenho, que reconhece, por exemplo, o esforço, né, do estudante, indicando caminhos para a melhoria. Isso é crucial para a motivação. Um ambiente de sala de aula escolar, que é um ambiente físico, em que o estudante se sente seguro, né, psicologicamente, se sente inclusivo, a valorização, né, da questão da diversidade, incentivando a colaboração, o respeito mútuo, né, a questão do desafio acadêmico, né, oferecer desafios apropriados ao nível dos estudantes, que estimulem eles a ir além, sem excessividades frustrantes, porque se eles se depararem com dificuldades que são além do nível acadêmico deles, eles começam a se frustrar e começam a perder o engajamento e a motivação, né? Então, estimular o desafio sem a excessividade, para não frustrar. A questão das oportunidades, a colaboração, né, as atividades em grupo, que promovam a interação do trabalho, né, atividades, a troca entre pares, né, que são ali atividades, né, que possam ajudar a construir um senso de comunidade, engajamento, e o apoio institucional, né, acesso, né, apoio de serviços, né, com recursos didáticos que priorize o bem-estar do aluno. E entra também a questão dos fatores externos, que é a questão do apoio familiar do estudante, que é o envolvimento, o suporte da família, dos responsáveis, que são fundamentais, né, para o engajamento, e a influência dos pares, as relações, né, dos colegas, para impulsionar para impulsionar ali a superação das dificuldades. Grupo de colegas positivos, né, proporcionando um ambiente colaborativo e benéfico. Então, nós temos várias questões, vários fatores, né, vários elementos que contribuem para o engajamento. Então, entra o fator do aluno, o fator do ambiente escolar institucional e os fatores externos, que é o apoio familiar. Então, várias questões aí que vão estar inerentes a essas questões aqui, ó. Muitos elementos que vão estar trabalhando junto com a questão emocional, comportamental e cognitiva. Não é só a questão escolar, tem fatores externos, tem a questão do próprio aluno, né? E aqui, gente, na nossa, né, experiência, como que nós podemos desenvolver ações que possam engajar nossos estudantes, fazendo-os se sentirem pertencentes à escola e motivados aí para o SAEB, que faltam 2 semanas. Quem que gostaria aí de contribuir aí com algumas ações positivas aí, que de repente está desenvolvendo e que tem surtido um efeito positivo? Oi, Joyce, pode falar. Oi, então, na verdade até ia pedir desculpa que eu entrei um pouco mais tarde hoje, porque eu estava exatamente numa reunião com os pais e os alunos sobre SAEB, né, eu tô com a camiseta aqui dos embaixadores, e daí, assim, a gente fez uma reunião com a família para informar a data, a importância do dia, a preparação, o que é essa avaliação. Então, a gente fez todo esse trabalho agora, às 7h30 da manhã que começou a reunião, por isso que eu cheguei um pouco atrasada, tá? Fique tranquila. Então, você veja, né, já é alguma ação ali que já está, né, sendo desenvolvida e que, de repente, né, vai surtir um efeito, né, vai ser visto esse efeito posteriormente ali com relação ao trabalho, né. Claro que esse trabalho, ele já está, nós já estamos desenvolvendo desde o início do ano. Agora, de repente,
de uma forma um pouquinho mais intensa aí, porque está chegando aí, estamos próximos, né, à data. Então, esse trabalho que está sendo feito aí com as famílias, né, reuniões, então, é um trabalho aí que, de repente, são desafios, né, que nós estamos tentando aí fazer para engajar, né, os nossos estudantes, principalmente ações aí que façam com que eles se sintam motivados para o SAEB. Vamos atingir todos 100%? A gente, né, esse é o nosso objetivo, mas de repente todos 100% a gente não consegue, mas a grande maioria, o que a gente conseguir, já é um bom desempenho aí, já é uma semente aí que nós estamos plantando, né? E aqui, gente, na questão dimensão, né, na dimensão comportamental, né, do acolhimento, então nós falamos aqui, né, das estratégias de acolhimento, que elas podem ser usadas para desenvolver a dimensão comportamental. E no contexto, né, quando nós falamos do SAEB, essas ações, elas podem, né, trazer benefícios, né, como a redução, por exemplo, da ansiedade em relação às provas, né, melhora o clima escolar, aumento do engajamento dos alunos, consequentemente, resultados um pouco mais positivos nas avaliações. Então, tem algumas ações, né, que vocês também já devem estar desenvolvendo, que podem melhorar, né, podem ajudar na melhora do desempenho para diminuir essa ansiedade, que são estratégias de acolhimento, como, por exemplo, né, as boas-vindas, né, que são mensagens aí motivacionais na receptividade, né, dos estudantes, fazendo com que eles se sintam bem-vindos e seguros, né, dentro do ambiente escolar, dinâmicas aí de integração, promovendo atividades aí que incentivem a interação entre os estudantes e professores, criando um ambiente mais colaborativo e amigável, divulgação, né, das informações, que é muito importante, né, explicar, né, o que é o SAEB, coisa que nós já fizemos e estamos fazendo, como funciona, para que serve, né, explicar também para os pais, né, para que eles entendam, né, a importância, né, do porquê e como que funciona, e sempre estar falando, né, das datas, a gente sabe agora que está bem próximo, mas sempre estar passando as informações fundamentais aí com relação ao SAEB. E os momentos de escuta, que é o abrir espaço para que eles falem também e registrem a sua percepção sobre os aspectos, né, importantes relacionados ao seu aprendizado e ao momento de preparação para uma avaliação. E o importante, gente, é que nós estamos enfatizando aqui, né, que foram apresentados, né, alguns exemplos, né, que podem ser personalizados ou ampliados conforme o contexto escolar de cada um, né, conforme a realidade de vocês. E a questão, né, emocional do pertencimento, as estratégias que podem ser usadas para desenvolver essa dimensão emocional, né? Nós temos aqui, né, alguns tópicos, né? Essas estratégias, né? O que é o senso do pertencimento, né? O senso do pertencimento, ele é o quê? Uma percepção, né, que o indivíduo é reconhecido, ele é respeitado e ele é incluído na escola, né? Não se trata apenas de estar fisicamente presente, né? Mas de se sentir parte integrante de um grupo, com voz e valor, né? Isso implica em ler suas individualidades, né? Ele ter a sua individualidade, na verdade, reconhecida, esforços e contribuições valorizados. Assim, o estudante participa e desenvolve relações significativas também com os colegas,
professores e outros membros da comunidade. Então, nós temos, né, as atividades que despertem o sentimento de pertencimento, que são cruciais para o desenvolvimento acadêmico e socioemocional do estudante. Então, ele tem que se sentir parte integrante, né, do membro da equipe, ter a sua individualidade ali respeitada, para que ele se sinta, né, realmente pertencente. E quando falamos da dimensão cognitiva, né, a conexão com os saberes, né, o que nós temos? A diversificação, na verdade, de estratégias de ensino que tem o propósito de envolver os estudantes em diferentes aspectos do seu desenvolvimento. Isso inclui não apenas um aspecto cognitivo relacionado ao seu aprendizado, de conteúdos, de habilidades, mas também as dimensões, né, comportamental e emocional, porque, como nós vimos lá no início, né, eles estão interligados. Então, essas estratégias de ensino eficazes, elas devem, na verdade, considerar a importância de criar um ambiente emocionalmente seguro e acolhedor, onde os estudantes se sintam motivados e confiantes também em aprender. E esse engajamento dos estudantes nessa dimensão, elas são as ações que vão promover essa compreensão dos conteúdos, incentivando, né, essa reflexão e aplicação da prática do que foi aprendido. Muito bem, gente. Então, aqui agora nós vamos, vocês vão participar aqui de um jogo, tá? Que ele é no Geniali. É bem bacana, esse vai ser o nosso momento do em ação, tá? Então, vocês não vão precisar produzir documento hoje, mas vai precisar, assim, que vocês vão fazer, né? Vocês vão jogar no grupo, vou dividir vocês em grupos, tá? Vocês vão jogar esse jogo, que eu vou mostrar para vocês aqui como que ele vai funcionar, tá? E depois nós vamos fazer o compartilhamento, né? Vocês vão escolher, né, no grupo, vai, de repente, precisar ter um relator, né, ou, de repente, cada um do grupo pode ajudar, né, pode contribuir, mas, de repente, já pensem aí em um relator para que esse relator possa compartilhar ali o que vocês vivenciaram no jogo, tá? Porque depois nós vamos ter o momento do compartilhamento, tá? Então, como que vai ser, né, esse jogo? Esse jogo vocês vão desenvolver aqui no Geniali. Deixa eu abrir aqui para vocês. Já vou pôr o link para vocês no grupo. Então, aqui, gente, vou dividir vocês em grupo, daí vai precisar que um integrante do grupo compartilhe a tela, senão não dá para jogar, tá? Então, vai precisar que um integrante do grupo, gentilmente, faça o compartilhamento da tela, tá? Aí, o que vai acontecer? Um integrante, né, cada um de vocês vai escolher uma carta. Então, por exemplo, quem estiver no grupo, por exemplo, a fulana vai escolher uma carta lá. Ah, eu quero a primeira carta da primeira fileira. Daí a pessoa que está compartilhando a tela vai lá, vira a carta, e aqui está a frase, né? Ó,
crie uma frase de boas-vindas que motive os alunos antes da avaliação. E aí você, né, ali parte da integrante, né, da equipe vai, naquele momento, falar, né, qual é a frase de boas-vindas que vai motivar os alunos na avaliação. É um momento ali que você vai pensar e vai, naquele momento, falar essa frase. Vai criar justamente no momento ali do jogo, tá? Beleza. Então, eu escolhi essa carta já foi escolhida. Aí, essa carta, né, cria uma frase de boas-vindas que motive os alunos antes da avaliação. Tá, criei a frase. Essa carta, ela pertence, né, ao acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes? Ela é de acolhimento, né? Crie uma frase de boas-vindas. Então, vocês, né, de acordo com o conteúdo que eu passei para vocês, vocês têm as 3 dimensões aí para trabalhar. Se a carta, né, o desafio das cartas engajadoras, se ela pertence ao acolhimento, se ela é do acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes. Beleza. Aí o outro integrante do grupo escolhe outra carta. Essa aqui já foi virada, tem que escolher outra. Ah, eu quero a última da fileira de baixo. Beleza, a última da fileira de baixo. Descreva em 30 segundos como você acolheria um aluno nervoso antes da prova. Daí você vai falar no grupo como que você, né, faria esse acolhimento. De novo, essa carta pertence a acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes. É uma frase aqui de acolhimento. Aí o outro integrante do grupo vem aqui e vira uma... eu quero essa carta, né? A terceira da fileira de cima. Dê um exemplo de como um conteúdo do SAEB pode ser ligado a um sonho dos estudantes, né? Então, o cara lá é jogador de futebol. O que esse conteúdo aqui do SAEB tem a ver, né, com o meu futuro se eu quero ser jogador de futebol? Você vai ter que, né, argumenta com o estudante o porquê é importante ele estar desenvolvendo ali aquele conteúdo naquele momento, né, como esse conteúdo está ligado ao sonho dele. Você vai falar ali no grupo. Essa carta, ela é de acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes? Essa carta aqui é de conexão com os saberes, porque ela é de conteúdo, tá? E aí, gente, vocês vão fazer aqui a rodada até que todas as cartas sejam viradas, tá? Esse vai ser o nosso em ação de hoje, tá? É bem tranquilo. Então, vocês vão, né, ó, um participante compartilha a tela com o jogo aberto, cada membro do grupo escolhe uma carta e traz o desafio rápido relacionado às 3 categorias: acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes, né? Quem escolhe a carta tem até 1 minuto para realizar o desafio, tem até 1 minuto para dar a resposta ali do desafio apresentado, indicando qual categoria se encaixa, se é a categoria de acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes, tá? Então, tem essa questão, se a carta é de acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes. Cada desafio deve ser respondido por pelo menos uma pessoa do grupo, tá? Todos devem participar. O jogo segue até que todas as cartas sejam usadas. Usem a criatividade dentro do tempo. Então, vocês terão 15 minutos, tá, para realizar esse jogo. Vou colocar para vocês aqui o link aqui já no chat, tá? Então, o link e já com as instruções ali escritas, né?
se a carta pertence ao acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes, tá? Já está ali também a instrução do jogo. A hora que vira a carta, responde o desafio e fala se ela é de acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes. Beleza? Então não esqueçam, vai precisar que um integrante da equipe compartilhe a tela, tá? E depois, na hora que nós retornarmos aqui para o grande grupo, nós teremos um momento, né, em que vocês irão compartilhar, os grupos irão compartilhar a experiência de como foi o jogo de vocês, o que vocês estavam ali vivenciando no jogo, beleza? Então, eu vou dividir vocês em grupos. Um grupo vai ficar aqui na sala principal e os outros grupos vão para as salas temáticas, tá? Vou dividir vocês em quatro grupos. Vocês vão ter 15 minutos para jogar esse jogo, tá? 15 minutinhos aí para jogar. Deixa eu só distribuir melhor, deixa eu ver. Acho que vão ficar 3 grupos. Conta da quantidade, deixa eu ver. 3 grupos. 3 grupos com 4 pessoas, tá? O grupo 1 vai ficar aqui na sala principal. E o grupo 2 vai para a sala 2. E o grupo 3 vai para a sala 3. Tá? 4 pessoas em cada grupo. Vai ficar bem tranquilo. Então, ficaram 3 grupos, 15 minutinhos. Aí, depois, retornamos aqui e fazemos o compartilhamento. Oi, prof. Como que eu vejo qual grupo que eu estou? Espera aí, eu já dou uma olhadinha aqui. Você recebeu o convite na tua tela? Porque assim, se você... Sim, já está aberta aqui as cartinhas. Você recebeu o convite na tua tela para ir para alguma sala? Recebeu o grupo... Deixa eu ver. Porque aparece na tela daí. Se você não recebeu, você vai ficar aqui na sala mesmo. Porque aparece na tela, na própria tela. Ué. Ah, tá. Apareceu participar de uma sala temática. Isso, dá OK, você vai para a sala temática. Aí. E quem está aqui é o grupo 1 mesmo, tá? Eu vou lá nos outros grupos ver se eles pegaram o link. Pessoal, vocês conseguem, bom dia, vocês conseguem compartilhar a tela? Eu sou meia ruim aí nessa. Eu tô com o celular hoje, o computador aqui, nada disso. Gislaine, você consegue? Ou a Juliane?
Muito bem. Conseguiu, a Gislaine. Vamos começar, então? Quem começa? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Juliane. Pode ser eu. Pode Pode ser ser? a primeira carta ali, da esquerda mesmo, na primeira fileira. Isso. Sim. Ah, tá ruim de eu ler no celular, só um pouquinho. Crie uma frase de tentei procurar e boas-vindas que consegui, motive gente. os alunos antes da avaliação. Uma frase de boas-vindas. Deixa eu ver aqui. Olha, eu estou fazendo uma contagem regressiva e daí a gente está colocando sempre uma frase todos os dias de uma dica. Vou ler a que está aqui na minha gaveta. Organize seu estudo com um objetivo, plano claro e objetivo. Tem um que eu achei legal, assim, você pode todas as coisas, só depende de você. Então, são frases, assim, que motivam, né? Legal. Então, quem que é a próxima? Pode ser eu, Juliana. Eu quero da esquerda para a direita, a segunda da fila de baixo. Da esquerda para a direita, não, mais uma. Da esquerda para a direita, a segunda de baixo, a outra, do ladinho. Isso. Dê uma ideia de como destacar o esforço coletivo dos estudantes na avaliação. Meu Deus, dê uma ideia para destacar o esforço coletivo dos alunos na avaliação. Que se todos os alunos conseguirem atingir, digamos, um percentual ou a média ali, eles terão, na minha aula, por exemplo, um filminho com pipoca. Acho que seria um esforço coletivo dos estudantes, mas eles têm que atingir um percentual. Certo. Quem quer escolher a próxima? Eu vou escolher, então. Escolher essa primeira aqui. Fale rapidamente como a leitura ou escrita avaliada podem ajudar em uma profissão desejada. Deixa eu ver, fale rapidamente como a leitura ou escrita avaliada pode ajudar em uma profissão desejada. A escrita e a leitura vai ajudar ele a interpretar, de acordo com a profissão que ele for exercer, o que ele tem que fazer em relação ao curso, a profissão que ele está exercendo, a atividade que ele tem que exercer ali na profissão, ele tem que conseguir entender o que ele tem que fazer. Num recado que é deixado, né? Muito bem, acho que isso. Viu, a gente esqueceu de falar o que cada cartinha é, se é de pertencimento, se é de acolhimento, ou se é de, como é que é o outro? Conexão com saberes. Conexão. Então, acho que a minha foi de pertencimento, ou acho que, ou o que A minha é de acolhimento. A sua é de acolhimento. A minha eu acho que com saber. E o seu é com saber, né? Tá. Quem agora que falta escolher aí? A Juliane. É só nós três, né? Oi. Pode ser a última carta da segunda fileira. Descreva em 30 segundos como você acolheria um aluno nervoso antes da prova. Eu ia conversar que ele estudou o ano inteiro, que ele está preparado, que é para se acalmar, tentar dar o melhor dele. E que nós confiamos nele, por exemplo. Isso. E é de acolhimento também essa, né? É.
Já fala ali, né, acolheria. Acolheria, né? Uhum. Quem mais agora? Voltando na... Acho que repete, né? Joyce, acho que volta a rodada. Tá, então pode ser a última carta da direita na parte de cima ali. Essa aqui? Isso. Conte uma forma de envolver os alunos na preparação do espaço para avaliação. Envolver os alunos, talvez fazer uma roda de conversa, pedindo a sugestão deles, assim, qual seria o local mais tranquilo, o que eles sugeririam, né, para mudar de sala, qual que eram as sugestões deles ali para fazer isso, né? E essa seria de pertencimento, eu acho, né? Eu acho que sim, para eles decidirem pertencimento. Muito bem. Juliana? Então, eu vou pegar essa última ali, da segunda fileira. Falta. Cite um jeito de relacionar a matemática do SAEB com situações do dia a dia dos alunos. De repente, poderia criar uma situação, problema do tempo deles. E aí, por exemplo, tempo de quanto tempo eles ficam no celular e tentar criar um cronograma com eles para eles trabalharem, por exemplo, todos os dias, meia hora para matemática, meia hora para português, por exemplo, uma outra disciplina, e aí faria um total de horas, né, de semanal, quantas horas eles conseguiram estudar para matemática, então, de meia em meia hora, 15 minutos, de repente essa meia hora poderia fracionar, 15 minutos no início da tarde, 15 minutos no início da noite, então propor para eles situações nesse sentido, porque daí não ficaria tão pesado para eles sentar lá e ficar uma hora estudando matemática, por exemplo. Então, fracionando esses minutos e até colocar no celular para despertar. Como a gente sabe que eles ficam muito no celular, né? É uma coisa que está na vida deles. Então, quando desse aquele tempo, eles correr estudar para matemática. E no final a gente faria uma contagem de quanto tempo cada um, quanto tempo a sala toda estudou matemática, por exemplo, naquela semana, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Ó, e daí? E daí eu acho que seria essa situação do dia a dia, eu acho que seria uma questão de conexão com o saber, eu acho. Destacar o esforço, não é? Cite um jeito de relacionar a matemática. Acho que sim. Né? Acho que seria uma questão de conexão com o saber, né? Agora deixa eu escolher essa. Sugira uma atividade rápida para a turma sentir orgulho da escola. Eles fazerem também uma roda ali e eles irem destacando tudo que eles receberam da escola de motivação nesse período de preparação para o SAEB, né? Como que eles se sentiram nos acolhimentos que as escolas estão fazendo, como que eles estão se sentindo com o professor que está preparando eles, na conversa de motivação que está tendo com eles, nesse sentido. Muito bem. Pertencimento, né? Isso, pertencimento. Quem que é agora? Juliane? Pode ser a terceira. Esta. Dê um exemplo de como o conteúdo do SAEB pode ser ligado a um sonho dos estudantes. Difícil. Então, que eles estudam, que eles se preparam para um concurso, para um emprego, né? Que eles têm que se dedicar. Dedicação. Que a preparação da prova... Entrar na universidade. Né? Vamos se preparar para um concurso. Uhum. Beleza. E essa é o conteúdo... Acho que é de conexão, né?
Pertencimento não é, boas-vindas não é, eu acho que é uma conexão. E a Joyce agora? Ou faremos todas juntas, cada uma dá uma opinião, vamos ver. Vou virar aqui. Diga uma palavra que traga calma e confiança para os estudantes e explique o porquê. Capacidade, vocês têm capacidade, né? Vocês vieram se preparando todo esse tempo, cada um tem a sua capacidade. O que mais? Eu diria, você é capaz, você é o melhor. Vai e faz o teu melhor. E não se preocupe, nós sabemos que vocês vão se esforçar, vão dar o melhor de vocês. E não se preocupe com o resultado, que o resultado será o melhor. Muito bem. E essa é pertencimento? Pertencimento. Isso, terminamos. Muito bem. Nem sei quantos minutos. Deixa eu ver aqui, tá falando? Eu acho que, deixa eu ver, 2 minutos termina. Então dá para a gente ir voltando. Não, nós já estamos. Na verdade, você tem que esperar, né? Voltar. É a prof que volta, né? Nós só vamos esperar, nós já estamos na sala. Nós já estamos na sala, nós que temos que esperar o povo voltar. Como que vocês vão para a prova? A nossa escola ali, essa semana, o diretor, o vice, né, vieram falar para nós, em cada sala que a gente entrar, tentar levar frases de motivação, né, no início da aula, enfim, tentar dar uma descontraída para eles antes de, como diz, trabalhar o conteúdo, né, de repente ouvir eles, essa parte da escuta aí. Então, foi uma das coisas que o próprio diretor veio nos pedir essa semana, sabe? Para eles também ficar mais à vontade. É interessante, eu acho que eles cobram tanto da gente a preparação e motivação para o aluno, mas eu percebo aqui que os professores estão aflitos, angustiados, ansiosos, principalmente matemática, né? Que os alunos não vão bem na matemática. Eu percebo essa semana mesmo conversando com os professores, eles estão muito nervosos e falaram que não vê a hora que termine isso, porque eles não estão mais. Verdade. Oi, pessoal, retornamos. Para os alunos, eles querem motivação e o professor só cobrança, né? E os alunos, eles estão preocupados muito, não, mas os professores estão na flor da pele. Retornamos aqui para a sala principal. Não deu tempo da gente jogar tudo. Em ação aí é diferente, né? Para dar uma descontraída, né? Bacana. 15 minutos, passa rápido, mas deu tempo, né? De fazer o jogo. Legal, pessoal. Antes de vocês compartilharem, eu quero só mostrar para vocês o gabarito, tá? Das cartas. Vou mostrar aqui rapidinho, só para vocês verem, né, como que ficou quando vocês estavam ali trabalhando, né, com essas experiências. Então, por exemplo, ó, a primeira frase, né, ó, a primeira carta, quer dizer, crie uma frase de boas-vindas que motive os alunos antes da avaliação, acolhimento. Sugira uma atividade rápida para a turma sentir orgulho da escola, pertencimento. Dê um exemplo de como um conteúdo do Cyber pode ser ligado a um sonho dos estudantes, conexão com os saberes. Diga uma palavra que traga calma, confiança para os estudantes e explique o porquê, acolhimento. Conte uma forma de envolver os alunos na preparação do espaço para avaliação, pertencimento. Fale rapidamente como a leitura ou uma escrita avaliada pode ajudar em uma profissão desejada, conexão com os saberes. Dê uma ideia de como destacar o esforço coletivo dos estudantes na avaliação, pertencimento.
cite um jeito de relacionar a matemática do SAEB com a situação do dia a dia dos alunos, conexão com os saberes. Descreva em 30 segundos como você acolheria um aluno nervoso antes da prova, acolhimento. Então, aqui é o gabarito, né, dentro das dimensões que nós trabalhamos, né, só para vocês terem uma ideia ali de como que ficaram as cartinhas, né, dentro do que vocês trabalharam. Aqui, gente, vamos compartilhar, então, cada grupo, né, vocês estavam em 3 grupos, cada grupo vai ter 3 minutinhos para comentar um pouquinho sobre o que vocês vivenciaram, tá? Bem tranquilo, de uma forma bem rápida, bem sucinta, né? Então, o grupo 1 pode comentar, não sei se vocês elegeram um relator, ou se cada um quer comentar um pouquinho. O que vocês acharam? O que vocês vivenciaram aí nas cartas? São situações que vocês já estão desenvolvendo? Vai, Juliana. Você gosta de falar pelo jeito. Eu achei que ela ia tomar posição aí. Então, assim, a gente fez, né? Aí sobre uns minutinhos nós estávamos conversando. Algumas questões ali, assim, ficou meio... A gente balançou um pouco nas respostas, mas conseguimos fazer todas, né? Até comentei que lá na minha escola, o diretor essa semana chegou e falou para os professores em cada sala que eles entrar, tentar levar uma frase de motivação, tentar deixar um ambiente um pouquinho mais acolhedor, menos tenso, né? No início da aula, enfim, deixar os alunos um pouquinho mais à vontade, mais acolhidos. Então, já vem sendo feito, né? A gente até colocou também cartazes na escola do SAEB, enfim, mas, assim, tentar não falar muito SAEB, né? Só trabalhar o conteúdo, mas, digamos assim, essa palavra SAEB dá uma camufladinha nela, porque senão os alunos ficam muito nervosos. Aí até a colega ali, a Gislaine, comentou que na escola dela ali bastante cobrança, mais em cima dos professores e tentando deixar os alunos um pouquinho mais calmos, né? Então, e eles, a gente sabe que eles sentem o compromisso, mas eles levam meio que, né, mais, como que eu posso dizer? Eles levam um pouquinho mais tranquilo, parece que eles não puxam essa responsabilidade para eles, mas os professores estão, né, como a Gislaine falou, não vê a hora de acabar logo essa prova. Mais ou menos isso que a gente comentou. Legal, pessoal, bacana o compartilhamento aí de vocês, parabéns, legal. Grupo 2, quem que gostaria de falar rapidamente aí sobre o que vocês vivenciaram na hora que vocês estavam compartilhando, vivenciando? Alguém do grupo 2 aí gostaria de falar? Na verdade, eu me perdi se a gente é grupo 2 e grupo 3. Já nem sei mais, prof. Você sabe que eu também não vi aqui, esqueci de ver quando a gente retornou. Alguém lembra se na tela apareceu sala temática 2? Roberta, eu acho que o de vocês é o 2, porque o nosso que era o 3. Ah, é? Então que seja. Beleza. Então, já que eu estou com o microfone aberto, aí eu vou começar a falar, e minhas colegas complementam ali, né? Puxando aqui o que a Juliana comentou, né? A gente fez algumas reflexões aí sobre essa questão do pertencimento e do cuidado que a gente deve ter também com essa questão de tudo premiar, sabe? Tudo vai virar prêmio. Tudo tem que dar um prêmio ao aluno. A turma com maior frequência ganha um prêmio. A turma que fizer isso ganha um prêmio. E parece que a gente está sempre comprando eles. E gostei muito do que a Juliana falou ali em relação a camuflar um pouquinho a questão do SAEB, né?
porque eles, aqui na escola, eu vou dizer que eles têm feito simulados, a participação na Olimpíada foi bem bacana, eles estão bem envolvidos. Só que reverter isso na questão de aprendizagem, e parece que só parece não, né? O SAEB, nota do SAEB, índice do SAEB, e desvincula um pouco do aprender ou de escritor, né? Então, acho que é isso mesmo. Desvincular um pouco a palavra SAEB, olha, a gente conversou isso no grupo, essa questão do comprometimento, da leitura, do foco em tudo, não só no SAEB, né? A gente vai entrar para o Se Liga daqui uns dias, né? Então, toda essa leitura, esse foco, esse comprometimento também no SAEB, nas avaliações do dia a dia, não só na avaliação, mas na participação em aula. Então, o SAEB é importante, é importantíssimo, mas a aprendizagem como um todo é importante. Então, achei bem interessante que a Juliana comentou dessa questão de desvincular um pouco, né, a palavra SAEB, pensar em aprendizagem, né? Legal, parabéns aí ao grupo 2 pelo compartilhamento, muito boas as colocações de vocês, legal. E agora o grupo 3. Eu acho que as minhas companheiras falam melhor que eu. Mas a gente não deu tempo de jogar o jogo todo, porque a gente debateu bastante as cartinhas que a gente abriu, né? Algumas colocações importantes, algumas experiências da nossa escola mesmo. Da minha, o caso, que primeiramente a gente está tendo que trabalhar o pertencimento dos alunos na escola, né? Porque para eles tanto fazia ir como não ir, que eu trabalho no noturno, terceiro ano, né? Ensino médio, noturno, e como que foi o trabalho deles se sentir importante em estar na escola, em participar da escola primeiro, porque para eles tanto fazia ir como não ir. E a motivação dos professores também, que às vezes a gente foca muito no aluno e os nossos professores estão desmotivados, que muitos falam, nossa, vocês não deixam de dar aula, é isso, é aquilo, é aquele outro. Então, a importância desse trabalho, do pertencimento do grupo todo. Se um faltar, já vai prejudicar a escola toda em si, né? No foco do SAEB, vamos dizer assim, como em todos os outros sentidos também, que a escola é um grupo, e se você não se sente pertencente desse grupo, alguma coisa não vai dar certo mesmo. Então, como a gente vem trabalhando a autoestima dos alunos, a importância dos alunos, né? Porque muitos, eu estou aqui, mas nem... Lá tinha muito costume de sexta-feira não ir ninguém na escola. Então, como a gente está tendo esse resgate aí para trazer os alunos para a escola. Então, são muitos obstáculos, muitas coisas, que não é só o SAEB, como a professora disse, é um todo, né? É um trabalho aí que vem sendo, e muitas ideias que surgiram aí para a gente estar trabalhando. Agora, minhas amigas complementem aí, porque foi tanta coisa que a gente conversou, que para lembrar de tudo aqui. E a questão do mimo. A gente, quando vai no estudo de planejamento, não é gostoso a gente ser recepcionado com um café, bem gostoso. Não é gostoso chegar e ter ali um bilhetinho, um pirulito, uma bala. Então, a gente gosta disso. O aluno também gosta. E eu não vejo assim como você está comprando o aluno. É uma forma de agradar o aluno também, porque a gente gosta de ser agradado, né? Legal, Iriane, ficou bacana, boa observação também, bem bacana o compartilhamento aí da organização aí de vocês, bem bacana. Parabéns, pessoal, muito boas as colocações de vocês. E a gente sabe, né, a gente viu aqui várias situações, várias realidades, né, de como engajar os estudantes, né, vimos exemplos práticos de ações que podem ser desenvolvidos por nós, na nossa escola, em nossa sala de aula, claro que de acordo com cada realidade aí de vocês, né, com o compromisso aí que cada um de nós tem com relação ao que nós estamos trabalhando, né, com o que nós vemos com a nossa realidade. Então, parabéns a todos aí pelo compartilhamento, né, e eu acho que é bacana tirar esse peso um pouco também, né, de SAEB, é interessante essa ideia, bacana. Pessoal, coloquei para vocês agora o link, tá,
do autodiagnóstico que eu comentei com vocês para a gente responder, que é o acesso lá da plataforma, tá? Que eu comentei com vocês, onde nós vamos preencher, né? Que são os saberes digitais docentes, onde vocês vão acessar, né? Pelo link que eu enviei para vocês agora no chat. Vocês vão preencher, tá? Então, se for o primeiro acesso, vocês vão precisar cadastrar com o e-mail @escola de vocês, se for o primeiro acesso, tá? Precisa cadastrar com o e-mail @escola de vocês ou com a conta GovBR, se for o primeiro acesso. Aí precisa preencher os dados e dar aceite aos termos de uso, autorizando o compartilhamento aos dados da rede, e posteriormente responder o questionário. Para quem já conseguiu organizar a senha, gente, o ambiente virtual, ele vai estar... Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês. Deixa eu sair e entrar de novo. Espera aí. Eu vou acessar como se fosse a primeira vez, que daí fica mais fácil. Então, acessem o link, né? Quando a gente acessa o link, nós vamos ter aqui, né? Então, entrar, ó, o meu ele já está aqui, o meu, como eu falei para vocês, eu não sei o que é, como, ele é a senha do meu LRCO, que é o meu CPF e a minha senha do LRCO. Mas, se for o primeiro acesso de vocês, é o @escola ou o GovBR, tá? Então, aqui vocês vão precisar entrar, né, no ambiente virtual. Na medida em que vocês entram, vocês clicam aqui no cantinho, ó, autodiagnóstico, tá aqui, ó. Clica aqui, autodiagnóstico. E aí, vocês só clicam aqui, iniciar autodiagnóstico. Aí vai iniciar o questionário. O meu eu já respondi, tá? Por isso que ele não vai abrir aqui, porque daí ele já deu a mensagem aqui, ó, você já respondeu. Mas o caminho é exatamente esse aqui. Clica nesses 3 risquinhos aqui em cima, clica em autodiagnóstico, que está aqui no cantinho, e clica em iniciar autodiagnóstico. Daí ele vai abrir o questionário e aí vocês vão respondendo, tá? Então, vou dar um tempinho aqui para vocês responderem. É importante, né, que vocês respondam o autodiagnóstico, porque ele faz parte, né, do nosso roteiro aqui, do roteiro 3, né? Então, tá aqui o link. Quem já organizou a senha, é só acessar e utilizar o caminho ali que eu mostrei para vocês para responder. E quem não conseguiu ainda organizar a senha, está aqui na tela o passo para acessar a primeira vez, tá? Acessa o link que eu mandei no chat e aí cadastra com o e-mail @escola ou com o GovBR, tem que preencher os dados, tem que dar o aceite, porque daí é o teu GovBR, e aí na sequência responde o questionário, tá? Vou dar um tempinho para vocês responderem e daqui a pouco eu já vou pôr o nosso forms da nossa reunião de hoje no chat, tá? Na medida em que vocês conseguirem responder aqui, vocês já me dão o ok, tá? Para eu saber que vocês já conseguiram responder o autodiagnóstico, beleza? Tá no chat do Classroom? O que? O link? O link, isso. Eu coloquei aqui no chat, mas você quer que eu ponha lá no Classroom também? É que eu tô pelo celular aqui. Entendi. O meu computador não tem áudio, não tem nada, sabe? Daí eu vou tentar entrar pelo computador agora para ver.
Tranquilo, eu vou pôr lá no Classroom também, que daí fica tranquilo para vocês também acessarem. Vou postar lá na turma de vocês, então, lá no Classroom, o link do autodiagnóstico. Já está postado lá também. Pô, eu não consegui entrar. O que aconteceu? Lá aparece Pro, eu não alguma... consegui entrar. Mas aparece alguma mensagem, alguma coisa, ou é a senha? Oi, professora, eu estou igual ela, também não consegui. Ele pede a senha, eu coloquei com o e-mail, coloquei com o CPF, coloquei a senha, que é a minha do RCO, e não entra, está pedindo um código de acesso. É a primeira vez que vocês estão acessando? Esse link que você mandou, eu sim. Tem que fazer um cadastro primeiro. Se for a primeira vez que vocês estão acessando. O meu está pedindo para renovar cadastro. Então tem que fazer primeiro a renovação. Aí vocês não conseguem entrar ali no ambiente diretamente colocando senha. Vocês têm que fazer o acesso. Aqui, por exemplo, se vocês não são cadastrados, vocês têm que se cadastrar, Ainda não é cadastrado, cadastre-se. Então, quem é a primeira vez tem que se cadastrar. Tem que vir aqui no se cadastrar. Senão, ele não vai permitir que vocês entrem. Prof, vou fazer ali, então. Obrigada. Tá? Beleza. Então, o primeiro acesso, gente, é aqui embaixo, Cadastrar. Tem que se cadastrar primeiro. Quem já é cadastrado, daí sim, daí coloca a senha direto aqui e entra. Quem já fez a senha, tudo certinho, né? Mas se for o primeiro acesso, aí precisa vir aqui, né? Porque não é cadastrado ainda. Aí ele vai pedir para você autorizar, vai pedir para você preencher dados, entendeu? Uhum.
Agora não dá, Cisco. Informação. Licenciatura. O PRO eu não consegui. Coloca lá, fala que está incorreto, mas é o mesmo. Daí eu tentei cadastrar também, não consegui. Depois lá na escola eu tento fazer. Tá, Eu tranquilo. pego o computador da escola, daí é mais fácil. Tenta fazer com calma, né? Porque tem os dados ali que ele pede para preencher, que é meio trabalhosinho ali. Daí hoje à tarde eu trabalho, daí acesso. na escola eu tento fazer, tá? Tá, beleza. Obrigada. Beleza. Gente, quem não conseguir agora, por conta ali da senha, né, que precisa cadastrar o primeiro acesso, né, o link eu postei lá no nosso mural do Classroom, tá? Tá lá no nosso mural. Pode pegar o link lá e acessar depois, de repente, para conseguir responder, tá? É bem tranquilo, não tem problema, porque o primeiro acesso, ele é mais trabalhoso, né? Dá mais trabalho ali para vocês, de repente, cadastrarem a primeira vez. Por isso que eu vinha mandando já reuniões anteriores, ó, o link, tentem já fazer o acesso, né? Porque ele é meio trabalhosinho mesmo. Então, fiquem tranquilos, tá lá no mural do Classroom, qualquer coisa, tá? Podem tentar depois, né? Porque o primeiro acesso, ele é meio trabalhosinho mesmo, tá? Gente, eu vou colocar... Eu estou terminando aqui, professora, mas eu acho que não vai dar tempo. Não, tranquilo. Eu vou já postar aqui para vocês, gente, o nosso Forms também da reunião, tá? O Forms, ele é mais rápido para responder, que é o formulário da nossa reunião de hoje. Professora, eu não terminei de responder esse outro, que é gigante, as perguntas. Ele é trabalhoso, né? Ele tem algumas perguntas ali que precisa, né, ler com atenção. E eu estou ali preocupada com o tempo, por isso que eu já postei. Eu vou responder também depois, prof. Eu consegui fazer o cadastro agora. Ai, que bom que deu certo. Deu certo. Beleza. Pode responder depois, aí pode responder com calma. Oi, Milena, pode falar. Professora, eu fiz o cadastro, daí aqui, o que faz depois que você faz o cadastro? Depois que você faz o cadastro, ele vai pedir para você autorizar, ele vai pedir para você preencher seus dados, aceitar os termos de uso
e vai pedir para você autorizar o compartilhamento dos dados da sua rede. Então, você preenche os dados ali, dá o aceite nos termos de uso, para que você consiga daí ter acesso e preencher o formulário, tá? Mas aí o formulário fica... Eu preenchi tudo, fiz tudo isso. Daí o que tem um formulário aqui dentro? Porque aqui aparece conheça nossos cursos, acessar cursos. O formulário fica bem aqui, ó. Você entra, quando você entra, clica nesses 3 risquinhos aqui em cima e aqui, ó, autodiagnóstico. Clica em autodiagnóstico e iniciar autodiagnóstico. Aí você consegue iniciar o questionário, tá bom? Ah, obrigada. De nada, imagina. Aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link do nosso Forms, eu vou, qualquer coisa, deixar também lá no nosso mural, junto com o link do autodiagnóstico, tá? O link do nosso Forms de hoje, tá? Lembrando que a nossa turma é a turma AA. Então, eu deixei lá no mural também o link do nosso Forms, tá? Que é da nossa reunião de hoje. Deixei lá no nosso mural do Classroom também, que caso vocês não consigam, né, terminar de responder também o Forms, que eu já postei aqui no chat, coloquei lá no mural do Classroom, tá? Da nossa turma. Tá lá postado no mural também. A nossa turma é a turma AA. O Forms, ele é mais rapidinho, né, que é mais da avaliação da reunião de hoje, onde vocês vão registrar ali as impressões, né, com relação à reunião de hoje. Então, o Forms, ele é mais tranquilão, né, nesse sentido. Mas está lá no mural também, caso vocês não consigam agora, está lá no mural, beleza? Aqui são os materiais, né, do nosso Saiba Mais, para complementar aí o nosso percurso, né? SAEB, né, do dia 20 ao dia 31/10, então faltam 2 semanas só para nós termos aí o SAEB. E aí nós finalizamos por hoje, pessoal. Quero agradecer aí a participação de vocês na reunião, né, de hoje. Quero desejar uma boa semana para vocês, tá? Igualmente. Fiquem bem, todas. E até a semana que vem. Grande abraço, gente. Qualquer dúvida, só dá um alô, tá bom? Igualmente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau.